Se o Palmeiras perder, o Abel Ferreira é o grande responsável por esse tropeço. E essa tá na conta do Abel. Tá na conta do Abel. Muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro, não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. Bom, agora terminou. Terminou, o Grêmio venceu o Palmeiras lá em Porto Alegre. O Grêmio não tem nada a ver se o Palmeiras colocou o time misto, se colocou o time reserva ou não. O Grêmio foi lá e fez a parte dele que se esperava para um time que ainda sonha com uma vaga na Libertadores, por que não? Dependendo aí de resultado, de quem for campeão em Copa do Brasil, enfim, o Grêmio ele pode ficar com a oitava vaga, não é isso? Para pré-Libertadores, se eu não me engano, é isso. Enfim. Então fez o serviço de casa, isso é muito importante para o Grêmio. Agora, eu falei hoje no Seleção Sport TV, quem nos acompanhou vai lembrar do que eu disse, que se fosse eu, colocaria o melhor do Palmeiras para jogar. Assim como se fosse eu, colocaria o melhor Flamengo para jogar. Porque, gente, faltam poucos jogos e é um título da temporada o Campeonato Brasileiro, super importante. O Flamengo, na minha concepção, tirou alguns atletas, ele poupou alguns atletas, beleza? Como, por exemplo, o Arrascaeta, o Jorginho, mas entrou com um time forte, competitivo, com alguns jogadores titulares. E teve dificuldade, tanto que empatou o jogo. O Palmeiras entrou com o time reserva e teve a oportunidade de vencer o jogo e perdeu. Termina com um placar entre Palmeiras e Flamengo muito melhor para o Flamengo, que coloca mais um ponto do Palmeiras, são 5 pontos, e para mim o campeonato está acabado mesmo. Para mim o campeonato está acabado mesmo, Flamengo campeão. Mas eu quero falar um pouquinho do que eu falei no Seleção hoje. Eu disse, se eu fosse o treinador, iria, não sou o treinador, se eu fosse, eu iria com o melhor que eu tenho, porque você imagina só, o Flamengo vai lá e perde o jogo, aí o Palmeiras vai e perde também. Meu Deus, como é que seria? Rapaz, era para ter colocado o time titular, era para ter colocado pelo menos a metade do time titular e depois vai colocando os outros jogadores. Não pode jogar toalha. Foi o que eu falei. E de fato é o que aconteceu. O Flamengo empatou o jogo e se o Palmeiras vence, seriam 2 pontos, o campeonato estaria em aberto. Então eu vou falar com vocês porque eu sou um cara que eu gosto muito de elogiar. E o que eu mais faço é elogiar o Abel, elogiar o seu staff. E faço isso de coração. Os elogios eu acho que fazem parte. Tem que elogiar muito mais do que criticar propriamente, tem que elogiar. Mas tem que criticar também. Quando a crítica ela é responsável, quando a crítica ela é construtiva, eu acho que ela é válida. Acho não, tenho certeza, ela é válida. Tem achômetro aqui. Beleza? E essa tá na conta do Abel. Tá na conta do Abel. Hoje no Seleção, nosso companheiro falou assim, não tem decisões erradas ou certas, são decisões. E eu concordei com ele, o Pedro. Não tem decisão errada do Abel. O Abel tomou uma decisão de poupar todo o time titular porque ele achou que o campeonato tivesse acabado. Errou. Agora o campeonato está acabado. E agora você traz para si uma responsabilidade ainda maior de ter que ganhar a Libertadores, senão é um ano com 0 títulos. E olha, que não vai pegar aquele Flamengo de 2021. Esse Flamengo é muito melhor. Eu tenho visto algumas pessoas falarem comigo, você não gosta do Palmeiras, você não torce pro Palmeiras, você não torce pro Fluminense, porque você fala bem do Flamengo, você fala bem do Vasco, você fala bem... Deixa eu falar uma coisa com vocês, meus amigos, aqui comigo nas minhas redes, e aonde eu trabalho, tá bom? Você vai me ver no Seleção, você vai me ver no fechamento, ou em alguma outra programação que eu estiver, você vai me ver falando sempre a verdade. Você não vai me ver com clubismo, não.
O sentimento que eu tenho pelos clubes, pelo Palmeiras, principalmente pelo Palmeiras e pelo Fluminense, eu já externei para todos. Todo mundo sabe o amor que eu tenho por eles. Mas como profissional, eu tenho que falar aquilo que eu penso, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que elogiar quem é digno de elogio, eu tenho que criticar quem precisa de crítica. E hoje a crítica vai para o Abel. Por ao meu modo de pensar, ter se equivocado em jogar a toalha e não colocar o time titular para jogar hoje. Seriam 2 pontos se tivesse vencido. Mais uma vez aqui vai o meu elogio ao Felipe Luiz. E esse sim, mesmo entendendo que o time tinha 4 pontos de diferença, ele falou, opa, se o Palmeiras vence o jogo lá, eu não posso dar mole aqui não. E tirou algumas peças, teve algumas trocas que entraram no segundo tempo, mas alguns jogadores titulares jogaram lá. E arrisco a dizer, o Flamengo mereceu inclusive a vitória. Agora, é uma responsabilidade que o Palmeiras traz para si meio que desnecessária. Imagina, meio que desnecessário. Muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Estou a falar com o quarto árbitro, ele disse, não entendo porque é que o quarto não dá amarelo. Primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Essa falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês verem a minha imagem e eu ia falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto, muita responsabilidade nossa também por erros que cometemos e, como te disse, eu não vivo de ses, a minha função não é fazer perguntas e elas são todas legítimas, mas eu também não vivo de ses e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3, mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, nós conseguimos chegar a 3 e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Vamos deixar bem claro, o Palmeiras entregou o jogo de colocar os reservas para jogar. Saiu na frente e tudo, tomou de 3. E aí fica com 5 pontos a menos, faltando 2 rodadas, e tem o jogo de sábado contra a equipe do Flamengo. Se o Palmeiras perder, o Abel Ferreira é o grande responsável por esse tropeço. É uma coisa absurda esse ano, o quanto que o Palmeiras foi incompetente e o seu treinador também. E se não ganhar a Libertadores, um ano de fracasso, mas de fracasso, de muita grana jogada fora, e aí vamos ver qual vai ser o comportamento em relação se não ganhar a Libertadores. Aí a gente comenta de cara, que joga de bola esse Bruno Henrique. É brincadeira, cara. Com todos os problemas que a gente já falou sobre ele, a de aposta, mas ele é jogadorzaço, velho. Jogadorzaço. Agora, deu um mole danado, né? A equipe do Flamengo de poder ser campeão hoje. Quanto o Atlético, né? 75 pontos, faltando 2 rodadas só.
Impressionante, né? Poderia ter vencido o jogo, mas também dá para entender que disputa a Libertadores do sábado contra o Palmeiras, que tá tomando um vareio de bola, né? Agora, pô, que time do Flamengo, hein? Que time do Flamengo. Flamengo é muito pica, irmão. Tá louco.